Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para partilhar esta palavra de Deus. Então ouçamos o Evangelho de hoje, desta terça-feira da quarta semana da Páscoa. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-la de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus, neste Evangelho, ele é desafiado a dizer de forma clara se é ou não o Messias. Como se alguém perguntasse para você: você é isso? E você dissesse: não sou ou sou. Ou seja, dizer claramente se você é ou não. Jesus foi questionado para dizer claramente se ele era o Messias ou não. Jesus não diz se é ou não. Ele fala das suas obras e diz que as suas obras dão testemunho de quem ele é. Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar assim: eu sou assim. Mas as minhas atitudes não corresponder àquilo que eu disse que eu sou. Por isso Jesus ele prefere colocar para os judeus que olhem as obras que ele realizou no meio deles e tirem as suas conclusões. Na nossa vida também é assim. Nossas obras dão testemunho de quem somos. Não são nossas palavras que dão testemunho de quem somos. Às vezes, uma pessoa fora de casa é muito boa, mas dentro de casa não muito boa. Então a obra dele dentro de casa não condiz com a obra dele fora de casa. Tem pessoas que você olha para elas e diz: essa pessoa é muito boa. Mas quando você olha as obras daquela pessoa, você percebe que ela não é nada daquilo. O que Jesus quer que os judeus façam? Veja as obras dele. Veja o que ele está fazendo. Veja como está agindo. E daí tirem as suas conclusões. E por que Jesus fala assim? Porque todo judeu sabia qual seria a obra do Messias. Sabia que quando ele viesse, os mudos iriam falar, os cegos iriam enxergar, os coxos iriam andar, os mortos iriam ressuscitar. Então eles sabiam quais eram as obras do Messias.
Então Jesus coloca para eles: olhem, toda a obra que eu realizei e tirem as conclusões de vocês. Mas por que eles não entenderam? Por que eles não compreendiam? Aí Jesus, ele retoma o discurso de domingo sobre o bom pastor, quando ele diz assim: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. E por que não sois das ovelhas de Cristo? Porque ele diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, aquelas pessoas estavam muito mais curiosas de saber quem era Jesus do que propriamente seguir Jesus. Então, são pessoas que escutam a voz do pastor, mas não seguem. Então, aquele que escuta a voz do pastor e não segue, é porque não é ovelha daquele pastor. Por isso que Jesus, ele insiste em colocar: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando eu falo, elas reconhecem que sou eu. Mas não é reconhecer no sentido de falar assim: ah, eu conheço aquela pessoa. É reconhecer no sentido de acreditar. Eu acredito nas palavras de Cristo. Eu acredito, eu sigo, eu obedeço, eu caminho sob esta palavra. Ora, se nós também não ouvirmos a voz do Senhor, nós corremos um risco. Se não entendermos a voz do Senhor, nós corremos um risco. Se não discernirmos a voz de Cristo da voz do mundo, corremos um risco. Diácono, qual é o risco que nós corremos? O risco de não chegar à vida eterna. Porque veja que Jesus, ele é categórico aqui, quando ele diz para nós, né? Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Então, quando eu não escuto Jesus, quando eu não ouço Jesus, quando eu não sigo a sua voz, quando eu não sigo a sua palavra, o que eu estou colocando em risco? A vida eterna. Estou correndo o risco de não chegar ao céu, de não contemplar a face de Deus. Então, por isso que eu preciso estar atento à voz de Cristo. E a voz de Cristo hoje é a voz da igreja. É a igreja que nos ensina o caminho de Cristo, as palavras de Cristo. É a igreja que nos mostra por onde devemos andar, por onde devemos caminhar. Porque o pastor faz isso. Ele orienta as ovelhas para segui-lo. E elas seguem aonde ele vai. A igreja faz isto conosco. Porque ela tem pastores. Não mercenários, mas pastores. Aqueles que querem nos levar para o céu. Quando alguém tem algum interesse na palavra de Deus, fora conduzir o outro ao céu, desconfie, desconfie. Porque quando falamos da palavra de Deus, quando anunciamos esta palavra, para chegarmos ao céu, para termos vida eterna. E olha aqui, Jesus nos fala ainda desta unidade que ele também deseja e desta unidade dele com o Pai. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então,
Então veja que Jesus, ele recebe as ovelhas da mão do Pai. Ele cuida. Cuida para quê? Para devolver para o Pai. Jesus cuida de mim para me devolver ao Pai. Jesus cuida de você para te devolver ao Pai. Eu e o Pai somos um. Nós estamos unidos. Somos um. Em outro momento, Jesus vai desejar que nós também sejamos um com Ele e o Pai. Por isso, uma das propriedades da igreja é a unidade. Quando professamos lá no símbolo niceno-constantinopolitano, nós falamos o quê? Creio na igreja una. Una, santa, católica e apostólica. Mas na igreja una. Então, a igreja gera em nós a unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós fomos chamados este ano em nossa paróquia a vivermos esta unidade. Mesmo neste tempo de distância, vivamos a unidade. Quando você compartilha o vídeo da meditação da palavra, da novena à noite, do Santo Terço, você está gerando a unidade. Você está motivando as pessoas a caminharem para o céu. Queremos ser um com Cristo? Eu quero. Você quer? Então nós precisamos sim fazer com que a unidade ela se concretize na nossa realidade. Eu não posso ser desse, daquele. Sou da igreja. Sou católico. E claro, dentro da igreja, eu me dedico à evangelização através de um carisma, de um movimento, de uma pastoral, de um serviço. Mas primeiro, eu sou católico. Vivo a minha fé. Depois, me dedico dentro de um carisma que o Espírito Santo inspira na igreja. Que você possa desejar ser um com todos nós na igreja e desejar ser um com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e fique em casa.